E o tema de hoje é um tema muito especial. É o encontro de Paulo de Tarso com Jesus e a atitude de Paulo de Tarso diante desse encontro. Mas eu gostaria de fazer de um modo diferente, contar a história de Paulo, da sua conversão, do seu encontro com o Mestre, de forma paralela ao encontro de Allan Kardec com a sua missão. Porque tem muitos pontos de contato. É claro, são espíritos diferentes. Cada qual com a sua missão específica, cada um em momentos muito diferenciados, mas há um elemento comum na maneira como cada um deles tomou contato com aquilo que estava destinado para a sua missão espiritual. No caso de Paulo, havia já um processo do mundo espiritual trabalhando a intimidade de Paulo. E é isso que Emmanuel destaca no livro Paulo Estevão, quando ele diz assim: na véspera da chegada a Damasco, quase ao final da viagem difícil e penosa, o moço de Tarso sentia se agravarem as recordações amargas que lhe vinham constantes na mente. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Aqui nós começamos a perceber a ação do mundo espiritual, fazendo com que Paulo entrasse dentro dele, começasse a lembrar, a recordar o que o trouxera até aquele ponto da sua existência. Aqui ele lembrava da morte de Abigail, lembrava da morte de Estevão, lembrava da aposentadoria do seu mestre querido, que sai de Jerusalém de um modo silencioso, triste, em função das atitudes de Paulo. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, ele buscava paz interior. Essa era a busca de Paulo. Paz interior. É importante frisar isso, porque nós sempre olhamos para Paulo, e de fato ele era impetuoso, era um espírito emotivo, apaixonado, mas no fundo, ele buscava paz interior. E no fundo, é isso que todos nós buscamos quando nos aproximamos de algum movimento religioso. Quando nós buscamos algum tipo de literatura religiosa, nós estamos em busca de paz, de alguma coisa que possa serenar os nossos corações. Alguma coisa que possa nos consolar diante das lutas e dos desafios que a vida de cada um de nós tem. Com Paulo não era diferente. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam que para obter essa paz íntima era necessário observar integralmente a lei de Moisés. E ele fizera isso. Mais que tudo, havia ele guardado os princípios da lei mosaica. Desde os impulsos iniciais da juventude, ele abominava o erro. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários. Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Vemos em Paulo
Um homem rígido, alguém que segue regras, que não admite nenhum tipo de flexibilidade e que sofre com isso. Sofre porque necessita controlar consciências. Sofre porque quer ter controle sobre pensamentos e sentimentos das pessoas. E quanto mais energia ele colocava para controlar situações exteriores, mais ele perdia a paz interior tão sonhada. Onde então a paz espiritual que tanto almejava? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava contra antagonismos irreconciliáveis, que é o que acontece com muitos espíritos ligados ao aspecto religioso. Trazem conflitos interiores. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar à sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Por que sofremos? Por que uns já sofrem no início da vida? Por que alguns sofrem a vida inteira? Por que outros parecem sofrer menos? Por que alguns enfrentam enormes dificuldades numa área, enquanto outros parecem não ter nenhuma dificuldade naquele setor da existência? Tudo isso crava o espírito de perguntas, de interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Está falando dos cristãos primitivos, dos primeiros seguidores de Jesus. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não poderia ser aplicada no caso de Estevão, que era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. A figura de Estevão tocou tão profundamente Paulo, porque ele fez de tudo, ele utilizou de toda a violência, utilizou de todo tipo de ataque. E Estevão permaneceu sereno até o final da sua existência. Estevão era portador de valores espirituais que deixavam Paulo assombrado. Onde ele tirava aquela energia? Onde ele conseguia tamanha força para enfrentar todas as dificuldades da sua vida? O que era esse cristianismo? O que as pessoas aprendiam que elas se transformavam desse modo? Com essas perguntas, eis que ele vê surgir diante dele um sol, uma luz, eis que ele vê surgir um sol espiritual. Mas aqui começa uma experiência extraordinária de Paulo com aquele que ele perseguia. Uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. E ele então pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Emmanuel comenta essa atitude de Paulo. Ele diz assim: aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade.
Porque naquele momento, e aqui é preciso que seja dito isso, Paulo perdeu. Encontrar Jesus naquela formosura espiritual significava que ele estava errado. Significava que tudo que ele havia feito até ali, todas as suas crenças precisavam ser renovadas. E o que faz esse homem? Ele consegue fazer a transição mais difícil. Muitos ficam presos na culpa. Outros ficam presos no apego. Porque diante de qualquer mudança, nós somos tomados pelo apego. O apego é o sentimento mais poderoso que envolve o encarnado. Nós nos apegamos até um sapato velho. Você acostuma com aquela pisada torta, com aquele jeito, e quando precisa trocar, é um desconforto. É um desconforto. É por isso que a desencarnação é dificílima. Não é difícil desencarnar por causa da experiência da morte. Ela é uma crise, passa ali rápido. O difícil da desencarnação é o apego. É o apego. É abrir mão de tudo. É ter que deixar tudo. Tudo, tudo, tudo. Você não pode fazer nem uma maletinha. No caso das mulheres, imaginem deixar a bolsa. E fica aquela bolsa com todas as coisas. E você não pode pegar. Não pode levar nada. Nada, 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 nada. Ficam filhos, ficam afetos, familiares, sua casa, seu canto, suas coisas, seus compromissos, sua agenda. O difícil de desencarnar é a agenda. Porque você está com a agenda cheia de compromisso, de repente fala assim, tudo cancelado. Não vai mais nada. Foi isso que experimentou Paulo. Foi isso que ele experimentou. De repente, ele precisava tomar uma decisão. E a decisão corajosa dele foi pelo desapego. Ali ele sabia que não voltaria mais. Não tinha volta. Não tinha volta para o Sinédrio, não tinha volta para a família, não tinha volta para a sua posição. Dali para frente, é como se ele tivesse tendo uma nova encarnação dentro da sua encarnação. Era um nascimento novo. E ele tem a coragem de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Entregando-se a Jesus de alma e corpo, como se fora um pequenino servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente ainda e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho, necessidade de reconciliação, de harmonizar. Harmonizarem-se no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Por quê? Porque Jesus reservava para depois uma grandiosa lição. Paulo se dirigia a Damasco para perseguir Ananias e Jesus manda Ananias para curá-lo. Necessidade de harmonização. E é Ananias
a primeira pessoa que vai direcionar Paulo. Leva Paulo para uma igreja que era... E nós reclamamos. A igreja era na casa de uma lavadeira que tinha um filho paralítico e que alugava a salinha da sua casa para poder ter dinheiro para cuidar do filho paralítico. E nós achamos que temos dificuldades. No entanto, naquela igreja, que nem sei se podemos chamar de uma igreja, de um grupo, era dentro de uma casa, frequentava Ananias. Esse espírito que conversava com Jesus. Imaginem. E é ali que Paulo tem contato pela primeira vez, com a fraternidade genuína, com o amor espontâneo, com a simplicidade, com o acolhimento. O fato mais curioso, ninguém pergunta, esse é o perseguidor? Ninguém fala nada. Todos veem Paulo entrar ao lado de Ananias, deve todo mundo ficado curioso, mas esse não era o perseguidor, ele não veio aqui para prender Ananias, agora estão os dois andando juntos. E Ananias conversa com ele, orienta Paulo. Ele, já no seu espírito impetuoso, o que queria fazer? Já queria ir para a sinagoga falar da experiência que tem. Mas essa é uma experiência pessoal e intransferível. A iluminação espiritual é uma experiência individual. Não tem como falar nem transferir para nenhuma pessoa. A única coisa que nós podemos é expressar essa experiência através das nossas palavras, do nosso comportamento, das nossas vibrações, mas transferir experiência não tem jeito. Cada um deve fazer a sua experiência. É por isso que Emmanuel escreve no prefácio do livro Nosso Lar. Em verdade, todos precisamos de espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque a espiritualidade é o que você faz com o espiritismo. Espiritualidade é o que o espiritismo mudou dentro de você. É a transformação que você experimentou dentro do espiritismo. E é possível, às vezes, ficar 30, 40, 50 anos sem experimentar nenhum tipo de transformação íntima. É possível, mesmo com o Consolador prometido nas mãos, continuar vivendo da mesma maneira. Então, movimentar esses recursos para melhorar a nossa qualidade de vida espiritual é o segredo. Por isso precisamos de espiritualidade. Esse é o chamado. O maior trabalho de Paulo, não nos enganemos. Quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus vai até Ananias e diz para Ananias, Ananias, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você vá até Paulo para curá-lo. E Ananias deve ter perguntado, Senhor, esse Saulo, por acaso é aquele de Jerusalém que está viajando para cá para me prender, para me perseguir? É esse mesmo. Não, eu só estou perguntando para ver se o senhor não está enganando. Então ele está vindo me prender e o senhor quer que eu vá encontrar com ele. É isso mesmo? E Jesus diz para ele, Ananias, vá até Saulo, porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome.
Era um trabalho interior. Era um trabalho de desilusão, de desapego. E é difícil. Desiludir-se não é fácil. Que a maioria dos encarnados dorme um sono muito gostoso. Estão adormecidos até o momento da desencarnação. Quando são acordados. E alguns acordam assustados, mas aí já é tarde. Então é importante acostumar o nosso espírito a acordar todo dia. Acordar. E acordar é experimentar a desilusão. É entender que algumas coisas nós vamos perder. Algumas situações da nossa vida vão mudar. A vida é dinâmica. A cada dia ela vai apresentando desafios novos. Tudo vai se transformando. Familiares vão embora para o mundo espiritual. Doenças chegam, doenças vão. Tudo vai acontecendo. Nada permanece o mesmo, nada permanece igual. Mas essa atitude de Paulo é o segredo. O que queres que eu faça? Está sempre perguntando pelo propósito. E não foi diferente com Kardec. Hoje, 18 de abril. Allan Kardec com 52 anos de idade. 52 anos. Durante meio século, esse homem permaneceu anônimo. Ninguém conhecia. Era um professor. Trabalhava com educação. Essa preciosidade de espírito estava guardada. E recebe um convite, aparentemente bobo. Ir a um salão em Paris para ver mesas que giravam. Mas quando o codificador vê mesas girando, ativa recordações. Ativa uma programação espiritual que ele trazia. Ali era a primavera. Era o momento de desabrochar o codificador. Hippolyte tinha que diminuir, porque Kardec tinha que crescer. Era a mesma história de Saulo. Saulo tinha que diminuir para que Paulo crescesse. Então, é bonito no livro Obras Póstumas, quando Kardec fala da revelação da sua missão. Quem revela a missão a ele é o próprio Espírito Verdade. Ele pergunta, é verdadeiro essa informação de que eu tenho uma missão? É verdade. Você tem uma missão. E eu posso falhar? Pode. A primeira coisa que você pode fazer para falhar é começar a dizer da sua missão. Se você começar a falar sobre ela, é o primeiro passo para falhar. Mas não se preocupe, porque Deus não coloca seus planos sobre os ombros de um homem. Se você falhar, já temos outros. Então, uma fala firme, no sentido de que quem precisa do trabalho somos nós. Não é o trabalho. Não é o Criador. O trabalho vai ser feito por milhares de outras pessoas. A honra de assumir o trabalho é nossa. O ganho é nosso. Por isso que Paulo assumiu tão rápido, e Kardec também. E ele pergunta, eu serei amparado? O Espírito de Verdade responde, nós estaremos ao seu lado. E ele começa com todas as dificuldades. Allan Kardec, num determinado momento, escreve uma carta comovedora.
que está nos arquivos particulares de Canuto Abreu. Ele escreve assim: meu guia espiritual, espírito de verdade, hoje estou urinando sangue. Não tenho nenhum dinheiro. Por dedicar toda a minha vida ao espiritismo, estou sendo sustentado pela minha mulher. Vocês prometeram proteção. Ele então recebe uma mensagem do Espírito de verdade. Porque ele pergunta. A pergunta que ele faz é: vocês se preocupam com as minhas dificuldades financeiras? E o Espírito de verdade responde: se nós não nos preocupássemos, seria sinal de que não te amamos. Imagine, seria sinal de que não te amamos. E o recurso vinha pequeno, o estritamente necessário, mas vinha. E esse homem corajoso dá conta da sua missão. Em outra mensagem, o Espírito de Verdade diz para ele, quando revela a missão: você poderia viver muito mais, mas por causa da sua missão, viverá pouco. Porque toda a sua energia será gasta na divulgação do Espiritismo. Isso vai consumir todas as suas forças. E de fato foi assim. Kardec tinha um encontro, era um encontro de espíritas na Europa. E ele já não estava muito bem de saúde e ele disse para Amélie: se eu desencarnar, você não vai cancelar o encontro. Não vai cancelar. Certo dia ela atende o portão, tem um infarto fulminante e o seu corpo cai no chão. Amélie, mesmo viúva, faz o velório, toma todas as providências e vai para o encontro, como havia prometido. Esse senso de realização. Porque as pessoas não nascem grandiosas, elas se tornam grandes na tarefa. Elas se engrandecem à medida que cumprem a tarefa. Não é assim um milagre. Você vai cumprindo e vai se agigantando espiritualmente à medida que cumpre o dever. E essa é a lição grandiosa de Paulo e de Kardec. Há um momento muito especial na vida de Paulo. Depois de inúmeros desafios, depois de muitas pedradas, muitas perseguições, muitos naufrágios, incompreensões, dificuldades, um dia ele está em Corinto e é preso. Seus amigos Áquila e Prisca olham tristonhos aquela cena, mas Paulo está sereno. Ele vai preso, colocam ele num lugar úmido e começam a dar as chibatadas. 39. Mas ele está com uma paz tão profunda. Quando o carrasco começa a bater, Paulo, segundo Emmanuel, tem o primeiro êxtase espiritual. De repente ele sente como se dilatasse a sua percepção ao infinito. Ele para de sentir qualquer dor e experimenta uma profunda paz, tão profunda que ele adormece. Um pouco mais tarde ele iria escrever: de agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Se agigantou. Tomou posse sobre si mesmo.
Não havia mais nenhum elemento exterior capaz de roubar a sua paz. Não havia mais nenhum elemento externo capaz de desviá-lo do seu caminho. Esse é o ponto. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Tornarmos-nos independentes das circunstâncias exteriores. Porque hoje, no início do nosso processo, nós somos absolutamente dependentes do outro. Eu gosto do outro, até ele me fazer alguma coisa ruim. Aí eu deixo de gostar. Então quem controla o meu amor é o outro, não sou eu. Eu sou paciente até alguém fazer alguma coisa que tira a minha paciência. Então eu não sou dono da minha paciência. Quem controla a minha paciência são as outras pessoas. Assim é com a nossa serenidade, assim é com a nossa paz, assim é com o nosso amor. São as pessoas que têm a chave. Nós somos robozinhos controlados por controle remoto. São as pessoas que nos governam. Mas atingido esse ponto, que é a nossa meta, que é o nosso alvo, nós tiramos o controle do outro. Eu sou sereno e ponto final. Quando nós conquistamos a serenidade, ninguém nos tira. Quando verdadeiramente nós conquistamos a paz, não há nenhum ser humano capaz de nos tirá-la. E quando nós conquistamos verdadeiramente o amor, não há nada que alguém faça que seja capaz de alterar o nosso amor. Essa é a tarefa. É por isso que é difícil. Quando Paulo atinge esse nível, ele está preso. E ele escreve de Cesareia uma carta. Ele começa a carta assim: Paulo, prisioneiro do Cristo. Como assim? Não era prisioneiro de César? A essa altura da sua vida, Paulo já havia alcançado uma percepção, uma compreensão tão grande. Ele havia entendido que os poderes superiores que dirigem os nossos destinos só permitem que certas coisas aconteçam se elas forem para o nosso crescimento. Então, quando algo ocorre, seja boa, seja ruim, ruim na nossa concepção, é porque foi permitido. É porque aquilo tem uma lição profunda. Então ele não se declara, eu prisioneiro de César. Não, sou prisioneiro do Cristo. Ele que me prendeu, a hora que ele quiser ele solta. Estou a serviço dele. E sai em viagem, conversa com o comandante, conversa com os escravos, conversa com os viajantes. Todo mundo gosta de Paulo. Paulo agora era um símbolo da fé, da confiança, do bom humor, da serenidade. Todo mundo queria ficar perto dele. Era um gigante. Mesmo no momento do naufrágio do navio, todo mundo olha para Paulo e Paulo sereno. Disse, nós não vamos morrer. Não vamos. E há uma cena bonita quando o barco vai chegando à margem e para. Na época, o mar chegava até Éfeso. Hoje já distanciou-se tanto, está 9 quilômetros de distância. Mas eles param e Maria de Nazaré sai da sua casinha, já velhinha, a pé, e vai até a beirada da praia para se despedir de Paulo. Ela estava de braços dados com João Evangelista. E ele diz adeus para Maria e para João.
E João fica impressionado e fala, não, Paulo, não diga adeus, você vai voltar. Vai dar tudo certo. Ele fala assim, eu acho que você está enganado, João. Eu nasci para uma luta sem tréguas até o final dos meus dias. Muito cedo eu falhei. E estabeleceu-se um abismo entre mim e o Cristo. Já fui açoitado dezenas de vezes. Já sofri mais de 8 naufrágios. Todos os lugares que eu vou pregar, eu não saio sem apedrejamento e sem prisão. Nem mesmo no bojo de uma embarcação eu tenho conseguido ter paz. Mas aprendi a serenidade interior. Deixava a lição para João Evangelista do homem gigante que era. E com todas as dificuldades, ele chega em Roma. Faz o trabalho, preso. Vai até Espanha e tem que voltar porque Jerusalém havia sofrido processos complicadíssimos e a Igreja do Caminho foi completamente destruída. Simão Pedro teve que fugir de Jerusalém para Roma. O que faz Paulo? Volta da viagem para Roma, chama os amigos e diz, nós não podemos desamparar Simão Pedro. Consegue uma casinha para Simão Pedro, consegue um lugar para ele trabalhar. Era um gigante. Que homem é esse? No momento em que João Evangelista está preso, ele vai até a esposa de César. Todos os cristãos criticando ele. Criticando. E isso é interessante. Companheiros de trabalho que estavam ao lado dele não entendiam as suas atitudes. E isso é importante, porque às vezes nós queremos realizar um trabalho espírita e contar com a compreensão dos outros. Nem sempre isso é possível. Por isso que nós temos que estar em conexão com as forças superiores e muito conscientes de qual é o nosso papel. Porque tem coisas que você vai fazer que ninguém vai compreender. E ele foi até a mulher de Nero, conseguiu a libertação de João, foi criticado e ele simplesmente respondeu, João possui uma missão em Éfeso. Ele não pode ficar preso. Mas para ele mesmo, não pediu nada. Para ele não pediu nenhum favor. Havia compreendido tudo. Compreendido com serenidade como que a vida se processa. E muitos de nós perguntam, será que essa não é uma história de gigantes? Será que essa não é uma história de espíritos iluminados? O que isso tem a ver comigo? Mas Paulo não nasceu gigante. Paulo não nasceu iluminado. Ele se iluminou na tarefa. Ele se agigantou durante a tarefa. Todos eram homens e mulheres como nós, cheios de dificuldades, de desafios. Mas como é que a vida se revela? A vida se revela aos poucos. Aos poucos. Por quê? Porque a vida é um jogo vivo. É muito vivo. É muito dinâmico. Onde tem um ser humano, tem um universo. Você não é capaz de prever o que vai no coração e na mente de uma criatura. Nenhum de nós. Por isso que não tem garantia. E é por isso que a vida vai se desvelando passo a passo, as coisas vão acontecendo. Não vem um mapa com todos os pontos do caminho. Nós temos que ir desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, a conexão, para entender o que Deus quer de nós. E hoje, num mundo onde as pessoas estão todas uniformizadas,
onde todo mundo quer fazer a mesma coisa. Todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer imitar. Ninguém quer ser um indivíduo. Ninguém quer ser ele mesmo. É muito difícil ouvir os apelos do mundo superior a nosso respeito. Porque os espíritos superiores que dirigem o nosso destino espiritual estão nos dizendo: para de se comparar. Para de se comparar. Você é único. Se fulano vai para um caminho, o que você está preocupado com isso? Segue o teu. Para de querer imitar. Seja você. Ouça o seu destino. Ouça os teus orientadores. Entra numa conexão profunda. Assume a sua vida e a sua responsabilidade. Não espere companhia, porque a evolução se faz individualmente. Você pode interceder, você pode ajudar, mas não pode carregar ninguém. É essa a lição do Senhor que queres que eu faça. Segunda coisa que eles dizem: não existe trabalho mais importante. Porque o trabalho vale pelo que ele faz com você. Com você. Então nós ficamos comparando trabalhos. Mas a importância do trabalho é pela transformação que ele faz em você. Então, nós podemos ter uma criatura fazendo um trabalho considerado pelos encarnados um trabalho obscuro, mas que provoca nele uma transformação muito maior do que um trabalho de sair fazendo palestra pelo mundo. Porque você pode fazer esse trabalho e não ter nenhuma transformação íntima. E de que vale isso? Nada. Se não te transforma intimamente, você só adquire mérito por ter ajudado os outros. Mas não te transformou. Não te transformou. Então é como se fosse um mendigo segurando pratos de ouro. O trabalho tem que nos transformar. Por isso não importa qual. Não importa. Assumir isso, mergulhar profundamente dentro de nós e descobrir o que quer de nós. As forças superiores que conduzem a nossa vida. O que quer de nós? Por que você está aqui? Por que você está onde está? Por que você está com as pessoas que você está? Por que você está fazendo o que está fazendo? Tudo tem um sentido. Mas tudo pode ser aproveitado e tudo pode ser desperdiçado. Isso exige de nós um senso de individualidade. Paulo jamais se comparou com qualquer apóstolo. Jamais ficou tentando imitar outra pessoa. Ele sempre foi ele mesmo. Ele tinha consciência de qual era a sua tarefa. E ele tinha consciência do que precisava transformar dentro dele por causa da tarefa. E é por isso que ele se torna um vencedor. Um vencedor. Todas as igrejas que Paulo fundou se acabaram.
se acabaram. Nenhuma igreja sobreviveu. Hoje tudo é cinza. Se você for a Corinto, a cidade de Corinto, tudo é escombro, tudo é ruína. Se você for a Jerusalém, não tem mais igreja do caminho, acabou tudo. E vai ser assim conosco. Tudo que nós fizermos de material vai acabar, vai se transformar. Porque a lei é lei de progresso. E a lei de progresso é casada com a lei de destruição. É marido e mulher. A lei de destruição acaba e aí vem o progresso. Tudo é refeito. Tudo é refeito. Basta você se perguntar: onde estão seus bisavós? Os pais dos seus bisavós? Onde estão? Sofreram, se preocuparam, guardaram dinheiro, compraram propriedades. E agora? O que aconteceu? Nós vivemos num transformismo. É como um rio. As águas estão fluindo. O segredo é saber navegar. O segredo é saber aproveitar. Porque a nossa embarcação começou viagem no útero e ela vai chegar a termo, no túmulo. Será assim com todos nós. Mas aquele que entrou em sintonia com as forças superiores que chegam até o Cristo, que é o nosso governador espiritual, o Espírito que nos dirige, que coordena o nosso destino espiritual, que nos acompanha há milhões e milhões de anos. Quem sintoniza com essas forças tem um GPS poderosíssimo. Vai saber seguir o seu rumo, vai saber encontrar o propósito da sua existência e vai fazer com o que Deus lhe deu o melhor. Esse é o convite de Paulo. Esse é o convite da doutrina espírita. Nós temos hoje mais recursos do que tiveram os apóstolos. Temos o Consolador prometido que nos explica em detalhes mundo espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução espiritual. Está tudo explicado. Eles não tinham isso. Eles não tinham isso. Mas tinham algo que nós precisamos desenvolver. Confiança. Fé. Confiança. Confiança é saber entregar-se ao Criador e esperar dele a direção. Vamos para perguntas? A pergunta é que em uma das palestras da LCNS que nós estamos fazendo, né? Você falou sobre como os obsessores tramam para chegar aos nossos pontos fracos. Você pode falar um pouco mais a respeito? Isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. É uma conversa que o Silas tem com dois obsessores. E eles dizem que todo espírito possui um chamado desejo central. É alguma coisa que mexe com o coração. Porque nós, criaturas de Deus, somos movidos pelo sentimento. Aquilo que faz o coração arder, aquilo que
nos faz sentir vivos, aquilo que a gente gosta, e naturalmente isso mobiliza o nosso desejo, e quando nós temos esse desejo intenso com relação a alguma coisa, a maioria dos nossos pensamentos são a respeito desse desejo. O que acontece com o desejo é que ele precisa ser educado, porque senão ele se transforma numa gula espiritual. E ele passa a te dominar. O que esses obsessores fazem é simplesmente soprar a brasa. Eles simplesmente ativam. Então nós podemos dar um exemplo. Talvez o desejo central de um espírito seja a prosperidade material. Ele sonha com isso, ele anseia por isso. Ele quer ter essa experiência. Não há nenhum problema. São as experiências que transformam o nosso espírito. Sem experiências você não cresce. E para Deus, todas as experiências são válidas. Todas. Todas elas são válidas. É que algumas são bastante dolorosas e outras são mais suaves. Então, o fato de ter um desejo central, por exemplo, de prosperidade, não há nenhum problema nisso. O problema é quando esse desejo passa a ser o seu senhor e você se transforma num escravo. Nesse momento em que a criatura se transforma num escravo, ela passa a sacrificar uma série de coisas mais importantes para esse desejo. Então, energia física, relações afetivas, espiritualidade, paz interior, e começa a transformar a sua vida num inferno. Numa busca pelo ouro, e ela se perde. Então, esses obsessores aproveitam esse desejo central e fazem com que a pessoa perca o autodomínio. O que nós mais devemos aspirar. O que Paulo lutou. Ele chegou a afirmar na carta aos Romanos: que homem eu sou? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Mostrava alguém que estava em luta com ele mesmo. Estava tentando obter a posse de si mesmo. De si mesmo. Até ele chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Esse era o momento em que ele tinha total controle de si mesmo. Isso não significa que ele não tinha desejos. Significa que ele tinha domínio sobre eles. Olha que coisa linda. O maior desejo do Paulo era reencontrar sua noiva, dar aquele abração forte. Assim que ele desencarna, que Ananias cura ele olha para Ananias, está só ele, Ananias, não estava Abigail. Ele já percebeu, tem alguma coisa, não vou pedir. Já havia aprendido a esperar, a ter domínio. E Ananias pergunta: o que você quer, Paulo? Não, quero fazer uma prece em Jerusalém. Vai para Jerusalém, faz uma prece, de repente se abre, vem Jesus, Abigail de um lado, Estevão do outro. Aí ele fala: oh meu Deus, chegou minha hora. Mas mesmo assim, o que ele faz? Você acha que ele sai correndo para abraçar? Não, ele olha para Jesus. Olha para os olhos de Jesus, diz Emmanuel, como uma criança que tudo devesse ao mestre bem-amado. E Jesus percebe. Só que fala assim: não, antes de dar um abraço nela, um abraço em mim primeiro. Abre os braços e fala: vem, Saulo. Ser feliz. Ser feliz. Era o momento certo. Então ele soube esperar. E aí ele se abraça com a noiva, com o cunhado, se beijam, dá o cheirinho, né?
e vão com Jesus para as esferas superiores. Então, não é que morreu o desejo. O desejo estava ali vivo. Mas agora, ele era o Senhor. Ele era o Senhor. E essa é a pergunta que nós devemos sempre nos fazer. Quem é Senhor de mim? Quem é Senhor de mim? Sou eu? Isso é importante. Fazer a caridade focando somente na própria evolução não seria uma ação muito egoísta? Bom, aqui nós vamos pegar um princípio natural. Você entra num avião e recebe o seguinte aviso. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois auxilie a pessoa. Isso é muito importante, porque Jesus nos ensinou assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro põe a máscara em você. Primeiro faça prece por você. Acorde, se proteja. Faça prece, faça uma leitura. Chegou a hora do almoço? Faz prece de novo. Higieniza. Cuida do seu sentimento. Cuida do seu espírito, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Se nós não cuidarmos de nós, se nós não nos amarmos, o problema é que o amor a nós mesmos foi desviado. As pessoas acham que se amar é comprar uma bolsa bonita, é dar coisas materiais. Mas amar-se é cuidar do coração, cuidar do espírito. Percebeu que está começando a vir uma tristezazinha, você não sabe de onde, não sabe por quê, vai dando aquela amargura. Cuida de você. Para. Toma um banho gelado. Faz uma prece. Lê uma página. Se não passar, fica em prece. 1 hora, 2, 3, não importa. Cuida. Cuida. Porque se nós ficarmos numa busca louca de achar que estamos ajudando os outros, sem cuidar de nós, você pode perder o oxigênio. Aí você não vai ajudar nem o outro, nem a você mesmo. Outro ponto fundamental. Ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro. Exceção feita ao caso quando nós temos alguém que é menor de idade sob a nossa responsabilidade, em que nós devemos orientar e educar. Mas atingida a maioridade, acabou. Acabou. A pessoa é livre para fazer as suas escolhas, para viver a sua vida. E é Deus que vai cuidar. Porque senão, nós esquecemos o nosso processo de iluminação espiritual para viver a vida do outro. Chega no mundo espiritual, vai responder pelo outro? Vai perguntar, o que você fez com a sua vida? Não, com a minha eu não fiz nada, porque eu fiquei preocupado com a do outro. Eu queria ser caridoso. Então, caridade. Caridade é como o calor de um forno. Se o forno está ligado e está quente, irradia. Caridade é o que emana de você. Se você é alguém que tem o hábito da prece, se você é alguém que tem o hábito dos bons pensamentos, se você é alguém que está em sintonia com a sua programação espiritual, você emana luz, então vem igual abelha em você.
Você está andando na rua e vem alguém atrai para ser ajudado. Você não busca. Vem. É um imã, é um magnetismo que atrai. Você ajuda sem querer. Sem querer. É natural. Por quê? Porque você está emanando a luz que construiu por dentro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. Quando eu me encontro, quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, quando eu faço a luz sair do meu espírito, o meu exemplo contagia. Essa é a maior caridade do planeta. É a maior caridade. A caridade do exemplo. Querida. Qual é a parte boa do conflito? A parte boa do conflito é que ele mostra quem realmente nós somos. Esse é o ponto do conflito. Todo conflito é um espelho em que você se vê. Porque o que o conflito faz é testar até que ponto você realmente é autônomo. Até que ponto você é capaz de viver o seu ideal e não deixar que o outro controle você. Esse é o desafio do conflito. Outra coisa do conflito. O conflito nos coloca em contato com a diversidade. As pessoas têm vidas diferentes das nossas. Elas tiveram experiências diferentes das nossas. Elas vivem numa casa, num lugar e de um jeito completamente diferente do nosso. E às vezes, a criatura com a qual nós estamos em conflito tem uma visão muito mais limitada da vida do que a nossa. Quem enxerga mais tem mais responsabilidade. Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Imagina um shopping center. Aquelas pessoas da brigada de incêndio, que tem aquelas roupas. Se o prédio pegar fogo, você acha que o pessoal da brigada de incêndio vai sair correndo e ir embora? Não, eles ficam. Enquanto o último não sair do prédio, eles não saem. Sabe por quê? Porque eles conhecem mais. Eles têm mais informação sobre incêndio. Eles têm mais informação sobre fogo. Eles têm mais informação sobre saída. Eles têm mais informação sobre estratégia de escape. Então eles ficam até o fim. Quem conhece mais tem mais responsabilidade. A questão é que, e isso foi importante para Paulo, porque ele se envolveu em muitos conflitos. Paulo era danado. Ele se envolveu em muitos conflitos. Conflito com Simão Pedro, conflito com Tiago, conflito com vários outros. O que ele foi aprendendo é: não leve tanto para o pessoal. Por quê? Todos os seres humanos projetam na gente problemas que são deles. Todas as pessoas querem colocar o estresse delas nos nossos ombros.
Se você perde a sua serenidade, você aceita o estresse que é do outro. Então, fique sereno, porque aí você devolve o estresse que é do outro. É dele, não é seu. Se você fica sereno, se você fica firme, centrado no seu propósito, no seu trabalho, na sua meta, vai devolver para ele. Isso é lei física. O estresse volta para o outro, porque é ele que vai ter que lidar com isso. Isso está na obra de André Luiz. Nós vamos, ano que vem, o Instituto Ser, vamos fazer um seminário litero-musical sobre o livro Pensamento e Vida. E nós teremos a oportunidade de abordar esse tema com gráficos, com vídeos, porque isso está tudo dito por Emmanuel e por André Luiz. É magnético, é vibração magnética. Você, durante o dia, convive com várias pessoas. O que acontece ao final do dia? Você está com tanto de energia dos outros que não lhe pertence. Da mesma maneira que você suja. Só que o que todo mundo faz? Pelo menos espero, né? Toma banho. Durante o dia você comeu um tanto de coisa. O que você faz? Espero. Escova dente. Passa o fio dental. E no espírito? E no espírito? Você dá banho no seu espírito? Porque senão vai passando os dias e você vai acumulando energias dos outros, você vai se misturando. Daqui a pouco você está agindo como os outros, você perde, você deixa de ser você. Vai ficando uma pessoa pesada, porque você está com energia que não é sua. Então é preciso aprender a desonerar-se do que é do outro. Isso é simples. Entra no seu chuveiro, quando você está lavando o corpo, faz uma prece, vai mentalizando que a água está tirando aquela energia, está levando tudo para o ralo e que você está ficando limpinho, que está ficando só você. Você está saindo, você está tirando. Isso é muito comum. E como a maioria dos encarnados não tem nenhuma percepção de si mesmos, como a maioria dos encarnados são sonâmbulos andando assim, as pessoas saem se misturando, se misturando, se misturando, se misturando, entram em conflito, entram em confusão que não tem nada a ver com ele. É do outro. É preciso muita vigilância, muita oração, para que a gente consiga se desmisturar. Desmisturar-se. E devolver ao outro o que é dele. O que é dele. Aqui tem uma pergunta importante, né? Qual é, na sua opinião, a tarefa individual, coletiva do brasileiro espírita residente na Alemanha? Eu queria compartilhar algo aqui. Francisco Cândido Xavier mudou o panorama do espiritismo no Brasil e no planeta. Aí você vai lá ver onde ele vivia. Você entra no quarto dele, você não consegue fazer assim com os braços. A cama que ele dormia, desse tamanhozinho. Essa sala é muito maior do que o grupo. Muito maior. Então você se pergunta, o que aconteceu? Porque ele não saiu viajando o mundo, ele não pegou milhões de aviões, ele não deu volta nenhuma em torno do mundo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte.
o Chico realizou um processo interior tão profundo de iluminação que começou a jorrar luz. Então, montar o grupo, traduzir as obras, fazer seminários e encontros, divulgar o Espiritismo, é apenas uma parte pequenininha do trabalho. O trabalho mais difícil no brasileiro que está na Alemanha é iluminar-se. Porque se um se iluminar, ele muda a Alemanha inteira. Só um. Eu vou dar um exemplo. Quantos Gandhis foram necessários na Índia? Quantos? Quantos Gandhis? 10? Quantos Nelson Mandela? É um que faz a jornada mais intensa de iluminação espiritual. Quando alguém faz isso, ele começa a vibrar ondas que se espalham pelo país inteiro. E vai atraindo, naturalmente. Acho que já deu. Ele começa a vibrar intensamente, tão profundamente, que as pessoas começam a ser atraídas inconscientemente. E tudo acontece. Tudo acontece. Por isso, precisamos voltar a colocar o foco na ampliação da nossa percepção espiritual. Nosso foco deve ser a nossa iluminação íntima. O nosso foco deve ser: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Jesus já tinha dito isso, ele disse assim: brilhe a vossa luz. Quem pode esconder uma cidade sobre um monte? Se você estiver brilhando, nada esconde. Nada. Nada. É uma luz enorme. Mas esse é o desafio. Esse é o desafio. Os lugares no Brasil onde tiveram surtos de crescimento do Espiritismo foram porque luzes brilharam. Eurípides Bassanufo em Sacramento, Chico Xavier em Pedro Leopoldo Uberaba, Divaldo Franco em Salvador, Raul Teixeira em Niterói e tantos outros. Ivone Pereira. Luzes que onde ficaram brilharam com tanta intensidade que o movimento virou uma coisa imensa. Esse é o ponto. Então os espíritos estão aguardando a nossa luz. Estão esperando. Esperando a gente emanar. Para terminar, era para falar um pouco sobre o diálogo de Abigail com Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque é o seguinte, o trabalho do Cristo, você não precisa ser muito inteligente. Se você for muito inteligente, às vezes atrapalha. Atrapalha. Certa vez eu fui num congresso e alguém disse, depois que tive um acidente da Petrobras e um vazamento, foi uma coisa terrível,
E aí foi lá o advogado e ele queria convencer todo mundo de que não tem problema nenhum. Então, depois que ele acabou de falar, um senhor subiu, um jurista, e disse assim, ele começou a palestra assim: eu morro de medo das pessoas inteligentes. Todo mundo ficou rindo assim, né? Ele falou: eu vou dizer por quê. Porque as pessoas muito inteligentes, elas te convencem de uma coisa mesmo quando elas estão erradas. Querem ver? Nós podemos citar na Alemanha aqui Hitler. Então, o primeiro requisito do trabalho com Cristo é amar. É amar. Porque quem ama enxerga 1 milhão de vezes mais. Quem ama, cuida. Quem ama é caridoso. Quem ama, respeita. Quem ama, entende. Então, o amor é o principal requisito. E outra coisa, é muito mais fácil fazer algo quando você ama. A coisa mais maravilhosa, mais fácil, mais gostosa do mundo é fazer uma coisa que você gosta, não é? O tempo voa, você não vê passar. Tudo acontece. Por quê? Porque você ama. Então, o primeiro conselho é: ama. Se você amar, tudo fica fácil. Tudo flui. Segundo, trabalha. Trabalha. O trabalho é fundamental. Trabalho disciplinado. Trabalho sistemático. A maioria das pessoas dá muito valor para aquilo que elas são capazes de fazer num dia, mas menosprezam aquilo que elas podem fazer em um ano. Se você estudar uma língua meia hora por dia, o que acontece em 2 anos? Soma. Meia hora todo dia. Meia horinha. Meia horinha. O que acontece em 2 anos? O que acontece em 10? O que acontece em 15? O que acontece em 20? Chico Xavier lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Foram 75 anos, faz as contas. O que acontece? O que acontece? Se nós valorizarmos minutos, se você tem a disciplina de minutos depois de 50 anos, é muita coisa. Minutos. Trabalha. Acontece que Deus nos chama muitas vezes para semear. Então, perca a ansiedade de querer colher. Nós somos chamados para semear. Talvez a gente não colha nada aqui na Alemanha. Quem vai colher são outros. Talvez. Então, o que tem que aprender? Esperar. Esperar. Por quê? Porque diz Emmanuel, a natureza tem um espírito de sequência. Sequência. Você joga a sementinha, aí você vai lá 2 horas depois, já tem um fruto? Uma laranja para você descascar? É assim que acontece? Claro que não. Para nascer, você precisou esperar 9 meses. Está com pressa por quê? Às vezes tem um familiar que você está conversando com ele aí, para daqui 300 anos ele acordar. Porque o trabalho que Deus pediu para você fazer é semear, não pediu para você colher. Então tem que saber esperar. E por fim, perdoar. Por quê? Por quê? Isso é sério. Se nós não aprendermos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos. Sozinhos. É impossível relacionar
com qualquer pessoa sem perdoar. A menos que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos, que sua sogra, que os seus sogros sejam anjos, espíritos puros. Aí não precisa perdoar. Se você está convivendo com anjos, não precisa perdoar. Porque eles não vão te ferir. Mas se você está convivendo com seres humanos, aguarde. Quanto mais intimidade, mais a pessoa vai te machucar. Então, qual que é o antídoto? Qual é o remédio? Perdão. Perdoar. Porque a pergunta que Emmanuel faz é: quantas vezes você precisa de perdão? Quando falamos de perdão, a gente pensa, tem que perdoar o outro, tem que perdoar o outro. E você? E as coisas que você faz? E as coisas que você fala atravessado, que não percebe? E as coisas que você faz que saem magoando as pessoas? Quem disse que nós não precisamos de perdão? Quem disse? Às vezes a gente vive achando que não precisa de perdão. Aí você perde a mãezinha, perde o pai, fala, oh meu Deus, nossa, por que eu fiz aquilo? Se ele estivesse aqui agora, eu queria pedir perdão. Porque nós precisamos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se nós seguirmos esse lema de Abigail, a gente vence as coisas, vence como um rio, você está andando, aparece uma rocha na sua frente, você desvia, devagar, sem barulho, com calma, não tem que brigar com tudo. Imagina se o rio entrasse em conflito com tudo quanto é obstáculo que aparecesse na frente dele. Não sobrava energia para correr. Então nós temos que aprender a fluir, a passar. Ficou difícil aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai fluindo. E se flui com segurança. Quando se ama, trabalha, espera e perdoa. Então,